Quando você ouve a palavra epicurismo, o que vem na sua mente? Epicurismo, excesso, luxo, prazer sem limites. E se eu dissesse para você que Epicuro defendia exatamente o oposto disto, o oposto dessas ideias, dessas concepções, né? Então hoje eu vou falar sobre a filosofia mais mal compreendida da história, a filosofia que infelizmente ela é distorcida e talvez uma das mais necessárias para um mundo ansioso como o nosso. Você não tem obrigação de colocar em sua mente em prática todos os conceitos que eu irei falar aqui neste vídeo. Mas é interessante e existem coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, fique nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo de reflexão, de conversa, de raciocínio, esse é o canal Sr. Wayne, pense comigo. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Vamos falar então sobre epicurismo. Antes de mais nada, só para trazer aqui um pouquinho de algo interessante sobre o contexto histórico, é que Epicuro viveu entre 341 e 270 a.C., tá? Na Grécia Antiga. Ele fundou o que era chamada a escola O Jardim. Essa escola O Jardim, ela agregava mulheres, era aberto a mulheres e era aberto a escravos também. Algo que naquela época era bem difícil, né? Era bem impensável essa questão de escravos e mulheres fazerem parte desta escola ou algo semelhante a isto. Mas esse é o contexto histórico, que é bem interessante essa questão da inclusão dos escravos e das mulheres. Porém, o mais importante é que Epicuro acreditava que a filosofia só tem valor se ajuda a viver melhor. Então, nós já temos o primeiro tópico a refletirmos sobre. A filosofia só tem valor quando ela nos ajuda a viver melhor. Então, o valor dela é exalado, é manifestado quando ela nos torna melhores na sociedade, no meio em que nós vivemos. Quando o pensar, quando a busca pela sabedoria, quando a corrida por uma vida sábia nos torna melhores, nos torna pessoas que agregam coisas boas na sociedade, tá? Então, o que é o prazer para Epicuro, para darmos início, de fato, a este vídeo? Para Epicuro, prazer não é euforia. Prazer para Epicuro não seria um baile funk. Prazer para Epicuro não seria um Rock in Rio, talvez. Para Epicuro, não é euforia. É ausência de dor no corpo e perturbação na alma. Então, para Epicuro, a felicidade, o prazer, perdão, para Epicuro, o prazer é eu não sentir dor no meu corpo e eu não sentir a minha alma perturbada. Poxa, eu sinceramente acredito que a perturbação da alma é o que torna as pessoas mais infelizes. Eu vejo que uma autossabotagem da alma torna as pessoas incapazes, infelizes, insatisfeitas, e eu acredito muito nesse ponto da alma, porque infelizmente é o que tem acontecido. As pessoas não cuidam de suas almas, as pessoas não prestam cuidado ao seu interior, é só o automático, é só o externo, é só a matéria, e as pessoas são escravas da matéria, a grande maioria, são escravas de uma falsa alegria, que seria o euforismo. Então, Epicuro vai correr na contramão disso tudo. Poxa, carnaval para mim não é felicidade. Com todo respeito a quem pula carnaval, que cada um, cada um. Só que nós estamos falando de filosofia e de ideias. E aqui nós temos tolerância para a divergência dessas ideias, tá? Mas para Epicuro, carnaval não seria interessante. Interessante como prazer para ele seria a ausência de dor no corpo e perturbação na alma. Nós estamos falando de um prazer mais essencialista, né? Mais existencialista, vamos colocar assim, algo mais profundo, tá? Então, nós temos aponia, que seria então essa ausência de dor física, e ataraxia, né? Que o pessoal fala muito hoje em dia que seria a tranquilidade interior. Então, a ataraxia é mais focada aqui pelo Epicuro, né? E aponia. O maior prazer não é sentir mais, é sofrer menos. Então, primeiro ponto de Epicuro, o prazer é não perturbação da alma e falta de dor no corpo, tá? Agora, pause um pouco esse vídeo e comece a refletir um pouco sobre isto. O que é prazer para você?
e reflita sobre o prazer ser algo relacionado a uma tranquilidade interior e uma saúde. Reflita um pouco profundamente sobre estes. Talvez você entenda melhor, talvez você compreenda melhor, tanto para a crítica quanto para a aceitação do conceito. Vou entrar agora no âmbito do desejo. No âmbito do desejo, Epicuro ele é cirúrgico, ele é extremamente racional. Ele vem com um bisturi excelentíssimo para cortar algumas coisas, tá? Então, Epicuro foi extremamente racional ao falar sobre desejo. 3 exemplos práticos aqui, que eu separei aqui para vocês. O primeiro, o segundo, o terceiro, naturais e necessários. O primeiro, naturais e necessários. O que é naturais e necessário? Comida simples, abrigo, amizade. Isso é natural e isso é necessário, tá? Desejo natural e necessário. Naturais e necessários. Comida simples, abrigo, amizade, relacionamentos saudáveis. Naturais, mas não desejáveis. Desejos que são naturais, mas não nos convém. Luxo, excesso, status, ibope, fama. Então, para Epicuro, cara, mano, dane-se, cara, esse Rolex, dane-se, sabe? Ter 3, 4 carros. Isso não me traz felicidade. E o meu desejo, ele é medíocre, ele é irracional. Meu desejo não é sólido quando eu desejo coisas que não é necessário. Então, qual que é a necessidade de eu ter 3 carros? Qual a necessidade de eu ter 5 apartamentos? Qual a necessidade de eu ter 3 guarda-roupas cheios de roupa? Entende? E os desejos vãos em terceiro lugar. Desejos fúteis, que seria fama, seria poder, reconhecimento constante. Sabe, pessoal, qual que é a importância? Assim, legal, as pessoas reconhecem, bacana, é legal você reconhecer. Mas não se prenda ao reconhecimento, já falei isso num vídeo. Se prender ao reconhecimento, se prender à visão que as pessoas têm sobre você, a expectativa de que te reconheçam, a expectativa de que te notem, se você vive assim, se você faz o que você faz diariamente em busca disso, você está num problema, num abismo sem fundo, cara. Infelizmente você está gastando sua energia vital, gastando seu tempo, tentando mostrar para os outros o que você deveria fazer por si. Vamos colocar assim, mas não no sentido fazer por si egocêntrico, tá? Ah, vou fazer só por mim, dando esses outros. Não, não é isso. Faça por você, mas não se esqueça dos outros. Assim como eu digo, faça pelos outros, mas nunca se esqueça de você. Então, naturais e necessários, comida simples, abrigo, amizade, relacionamentos saudáveis. Naturais, mas não necessários, é um tipo de desejo. Desejo por luxo, desejo por excesso, por status, não é interessante, não é viável. E fama, poder, reconhecimento constante, isso não é interessante para o epicurismo. O erro humano não é desejar. O erro humano não é ter desejos. O erro humano do ser humano é desejar mal, é não saber desejar e é não desejar o que é bom, o que é proveitoso. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que é bem semelhante quando nós pedimos, nós não sabemos pedir. Por isso não recebemos, porque desejamos mal. Outra coisa interessante sobre Epicuro, o medo da morte. Epicuro identificou o maior veneno da alma humana, o medo. Para Epicuro, isso aqui era um veneno, cara, tenebroso, né? Então, quando existimos, a morte não está presente. Presta atenção, quando existimos, a morte não está presente. Mas quando a morte chega, nós já não existimos. Temer a morte é sofrer por algo que nunca será vivido. É para vocês refletir sobre essas frases, tá? Essa frase vem de Epicuro, tá? Que o patrono do epicurismo. Sexto lugar, pessoal, a amizade como pilar da vida, tá? Vamos entender isso aqui. Diferente do que muitos de nós crescemos pensando, diferente do que muitos continuam a pensar, Epicuro não defendia o isolamento, tá? Muita gente acha que Epicuro defendia o isolamento, mas não, ele não defendia o isolamento. Ele dizia que a amizade é o bem maior que a sabedoria pode oferecer. Então, bem maior que a sabedoria pode lhe dar é uma amizade. Eu estou falando de amizade, tá? Não falsas amizades
ou colegas. Amizade. Amizade vai gerar segurança, amizade vai gerar auxílio, suporte mútuo, um tipo de fraternidade. Amizade vai ajudar na redução de ansiedade por conta do auxílio, vai ajudar, dependendo da situação, né, das pessoas, pode dar até uma pitada de sal na sua vida, um sentido à vida simples, sabe? Você ter bons amigos, é interessante você ter bons amigos, poder fazer um churrasco com pessoas que realmente estão do seu lado, que realmente estão na mesma visão que você, compactou da mesma visão de mundo, tem a mesma visão de vida, enfim, amizades, ela tem o seu lado bem positivo quando é amizade, tá? Então, a amizade para Epicuro é um pilar da vida também. É interessante, é importante, é viável e não deve ser deixado de lado para Epicuro também. Pessoal, sétimo lugar, epicurismo, ele é contraposto ao hedonismo. Epicurismo não é hedonismo vulgar. Vou explicar aqui rapidamente para vocês. Hedonismo busca prazer imediato. Hedonismo. Uma pessoa, vamos colocar hedonita, né? Uma pessoa hedonita vai buscar prazer imediato, cara. Ah, eu quero prazer agora. Entendeu? Eu quero sentir o sabor daquilo ali agora. Daquela situação, daquela prática, ou daquele alimento, sei lá. Aquele carro, enfim, é um prazer imediato. O epicurismo busca prazer estável. É bem diferente. Prazer estável é diferente de prazer imediato. O prazer que coloca e cobra juros não é prazer, é armadilha, tá? Então, o prazer ele vai ter uma cobrança negativa, vai ter uns juros, vai me trazer problemas. Ele é uma armadilha. Então, pessoal, resumindo aqui tudo que eu estou falando, filosofia, principalmente esse tipo de filosofia, além do seu conhecimento sobre elas, além de nós raciocinarmos sobre elas, além de nós refletirmos sobre elas, nós devemos entender que elas são aplicáveis aos nossos dia a dia. Então, isso é consciente. Você não vai praticar uma melhora de vida filosófica na sua vida sem a consciência e sem a prática diária. Eu posso falar aqui para vocês de 3, 4 ideias filosóficas desses caras que foram grandes filósofos, mas eu posso ser o maior desgraçado que tem na face da Terra. Se eu não colocar tudo que eu falo, tudo que eu leio, aquilo que para mim convém e para mim é bom, se eu não colocar no meu dia a dia na prática, não serve de nada. Só vou estar falando aqui para vocês, não vou estar vivendo, logo não estarei evoluindo, tá? Então você vê que essas filosofias elas são bem peculiares porque elas são cirúrgicas e necessárias na prática do dia a dia. Mas e o epicurismo na vida moderna? Como é que vai ser? Vamos aplicar ao cotidiano então, tá? Já que eu falei sobre cotidiano, menos desejos, menos ansiedades. Pessoal, começa a buscar a estrutura dos desejos que vocês têm. Começa a entender o desejo que você tem, o que você está desejando, no que vai te agregar, o que vai te proporcionar, os benefícios que irá trazer para você e até os pontos negativos que poderá trazer para você. Cuidado com o desejo, porque muitas vezes o desejo que você tem só é um desejo que sai de dentro de você porque você não tem um autoconhecimento de si, você não tem uma autonomia de vivência e você absorve tudo que o mundo, as pessoas, a sociedade coloca para você. Eu quero deixar isso bem claro. Seja autônomo na sua vida. Você não precisa ser escravo da opinião idiota da maioria da sociedade. Você pode pensar, você pode raciocinar, você pode dizer para si mesmo: opa, eu não irei fazer isso porque isso não me convém, isso não me traz benefícios para a evolução minha como ser humano dentro da sociedade. Para que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Ah, mas todo mundo está falando. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Simplicidade te traz mais liberdade. Você não precisa. Novamente, o mundo de hoje é uma porcaria, principalmente nas redes sociais, porque todo mundo fala que você tem que ter 2, 3, 4 carros, todo mundo fala que você tem que ter o iPhone do ano, todo mundo fala que se você não tiver isso, você não é feliz, você não tá bem. Se você não tiver 10 casas, você não tá bem. Se você não andar com roupas de determinada marca, você não tá bem. Você não tá bem. E aquilo outro, se você anda só com uma roupa. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem tosco, bem tolo para você entender. Se você anda só com as camisas sem estampa, preta, branca e cinza, é o estilo de roupa que você anda. Pô, o cara não tem estilo, pô, você não sei o que, pô, você tem que ser macio. Irmão, você tem que ser
o que você quer. Começa por aí. Mas se tratando de melhoria como ser humano e filosofia, é mais interessante que você busque evoluir como ser humano. Uma pessoa que ela vai andar com roupas simples, não necessariamente significa que ela não tem visão de mundo, não tem visão de crescimento, não tem visão de, sabe, de melhorar a sua situação financeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas de fora vêm, não discernem, só fica apontando o dedo, julgando, não sabe o porquê de nada, né? Porque hoje é moda, todo mundo sai apontando o dedo. Mas o que eu quero falar para vocês com isso é que simplicidade, ela nos traz liberdade. Em qual sentido? Eu não sou escravo da luxúria. Eu não sou escravo do que a sociedade quer impor para mim. Eu não preciso fazer o que você quer porque você está falando que eu tenho que ter esse carro. Eu não preciso. Se eu quiser ter, eu vou ter. Eu tenho a liberdade para escolher mediante ao meu autoconhecimento, a minha consciência. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu não preciso. Eu sei o que eu posso no momento e o que não posso. É mais ou menos assim. Simplicidade, cara. E o silêncio ela vai trazer mais clareza para você. Às vezes nós vivemos no automático. Então é interessante que às vezes nós coloquemos o silêncio na nossa prática diária. Seja em casa, ou até no ambiente social mesmo. Não é porque você está no meio de 500 pessoas que você tem que ficar falando. É uma coisa que eu tenho aprendido. Nós não temos a obrigação de ficar falando porque todo mundo está falando. Às vezes é bom e é interessante e é proveitoso o silêncio. Talvez você não precise de mais coisas, tá? Talvez você precise de menos expectativas e principalmente sobre coisas. Tira a sua crença de coisas, tira a sua fé de coisas, tira a sua visão de mundo limitada a coisas. Você pode ter coisas, mas não seja escravo delas. Não crie expectativas delas. Foque dentro de si, foque na sua pessoa interior. Pessoal, para fechar, Epicuro então nos ensina algo muito profundo. Viver bem não é acumular prazer. Viver bem não é acumular posses. Eu quero acrescentar aqui. Viver bem não é ser um Silvio Santos da vida, necessariamente. Você pode viver bem sem 10 carros. Você pode viver bem sem 5 mansões. Você pode viver bem sem que todo mundo te bajule, até porque para que bajulação isso é inútil. Você pode viver bem sem que uma emissora venha te entrevistar na sua casa. Poxa, olha, achei você legalzinho, interessante isso aí. Você não precisa disso. Quem aprende a desejar pouco, torna-se livre. E quem aprende a dominar os seus desejos, controlá-los, torna-se livre também. E quem aprende a controlar suas emoções mediante os desejos, também se torna livre. Quem aprende a ter autocontrole de si, torna-se livre. Qual que é o escravo aqui? É aquele que faz o que deseja. Quando você faz o que você deseja, você se tornou escravo do seu desejo. Agora, quando você faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, você se torna autônomo. Não se torna escravo do desejo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva. Aqui nós usamos filosofia não para parecer inteligentes. Pessoal, a minha intenção aqui não é que vocês me vejam como alguém que, nossa, ele é adepto à filosofia, ou nossa, ele tem um pouquinho de conhecimento. Cara, não é isso. A minha ideia é eu melhorar como pessoa e compartilhar isso com vocês para que melhoremos junto como pessoas dentro da sociedade, dentro do ciclo onde nós vivemos. Então, aqui não é para parecermos inteligente, é para vivermos melhor. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, me ajude no crescimento desse conteúdo para que nós cresçamos cada vez mais em harmonia com o Criador, a suprema consciência que criou todas as coisas e as pessoas à nossa volta. Forte abraço, até a próxima.